Que bênção, nós estamos aqui juntos para um novo trimestre, segundo trimestre desse ano de 2026. Nós temos uma nova lição e essa série de lições está baseada na vida de 3 homens que nós conhecemos como patriarcas. E através de vidas, de exemplos da realidade destas pessoas com Deus, ou seja, aquilo que a Bíblia narra sobre a história destes 3 homens, nós vamos aprender coisas práticas para a nossa vida. Enquanto no trimestre passado, nós analisamos e aprendemos com mais profundidade acerca de Deus, da Trindade. Nós tivemos um trimestre com um estudo de uma maneira diferente, que é, na minha opinião, muito importante que exista no contexto, no currículo da Escola Bíblica Dominical. Mas trimestres como esses de agora é mais fácil para nós, mas tão importante quanto. Então eu fico muito feliz que uma revista vem para um lado e a outra vem para o outro. Qual é o foco quando nós estudamos lições como essa? É a aplicação da nossa vida. Quando nós olhamos para estas pessoas que a Bíblia propõe para nós olharmos para suas histórias, nós aprendemos, nós usamos a palavra como um espelho para a nossa vida. Então você vai perceber que nós, neste trimestre, vamos mostrar o que o pastor nos ensina através da vida de Abraão e estes outros homens de fé, mas nós, dentro do nosso roteiro, vamos sempre dar um segundo texto bíblico que traz um exemplo no nosso contexto, ou seja, do Novo Testamento, ou até um outro exemplo do Antigo Testamento, mas que seja bem prático para nós. Então eu acho que, como professor, para mim, lendo essa primeira lição, o maior desafio é trazer este ensino para fora da vida do patriarca, ou seja, baseado, eu aprendo na palavra de Deus, mas para a realidade da minha vida, a vida do nosso aluno. Com isso, bem-vindo ao estudo tradicional deste canal, professora Manuela Barros, quando nós disponibilizamos nesta aula para você um roteiro como este aqui, está disponível na descrição deste vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui, muito bem-vindo. Se você tem estado aqui conosco mais uma vez, bem-vindo, e vamos começar com força mais um trimestre. Então, nosso roteiro de estudo, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, é dividido em 3 tópicos. Primeiro, o chamado de Abraão, segundo, a obediência de Abraão, e terceiro, os desafios de Abraão. Você vai ver que este roteiro, se você é a primeira vez que está aqui, é diferente o nome dos tópicos, né, daquilo que está na revista. O conteúdo é o mesmo, mas a didática é diferenciada. Nós temos neste canal a lição comentada, que nós lemos a lição junto com você, e para a lição comentada, eu preparei este roteiro também. Mesmo que você goste muito da lição tradicional, que é essa que nós estamos aqui, e é a minha favorita, que eu uso na sala de aula, eu vou deixar para você este roteiro disponível nessa lição também, ok? Por quê? Porque aqui tem algumas ideias de perguntas, de interação com a turma. Se você quiser ter algumas ideias, ler as minhas e ver como isso funciona para você, junto com as suas ideias, fica à vontade de fazer. Mas voltando ao nosso roteiro aqui, primeiro tópico, o chamado de Abraão, um chamado de fé, um chamado de obediência, um chamado de bênção. Então vamos lá. Um chamado de fé, Gênesis capítulo 12 e versículo 1. O texto diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E aí eu pergunto para você, será que este chamado de Abraão, no caso neste tempo era chamado Abrão, será que Deus falando estas palavras era necessário fé? É bem mais fácil nós entendermos se estas palavras tivessem sido ditas para nós. Sai da tua terra, cidade, país, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Não só a parentela, primos, tios, não é? Toda a comunidade que está vinculada com a família, mas da casa de teu pai, ou seja, daqueles que estão família direta com você, para a terra que eu te mostrarei, cuja terra, neste momento da chamada, Deus nem falou qual era. E a gente olhando agora para nós, se nós recebermos estas palavras tais de Deus, nós teríamos muitas perguntas. Então, para obedecer sem questionar, neste caso, era necessário o quê? Fé. Então, Abrão foi alguém que deixa-nos de boca aberta, porque vamos trazer aqui para a nossa realidade. Como eu disse,
a minha reação, se Deus me chamasse com palavras semelhantes a essa, é dizer, sim, Senhor. Claro, eu também já conheço este Deus, a basear na minha experiência já é completamente diferente da experiência de Abraão. Mas mesmo eu, conhecendo Deus, tendo a revelação da Bíblia, me chamar para uma outra terra, longe de todo mundo que eu conheço, eu teria algumas perguntas, pelo menos, acerca disso. Senhor, quando? Quando eu devo sair? Senhor, onde é essa terra? O Senhor pode me dizer qual é a minha missão lá? O que vai acontecer comigo? E mesmo que as bênçãos que seguem nos 2 versículos seguintes possam dar uma luz ao tipo de bênção que Deus tem para Abrão, não responderia essas perguntas que eu acabo de mencionar. E para nós humanos, nós nos sentiríamos muito melhor se Deus falasse detalhes como esse. Atos capítulo 13 e versículo 2 há uma situação paralelamente semelhante, mas que aplica mais propriamente para nós nos dias de hoje. Diz o texto, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E se você se lembra do texto aí de capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo não deu detalhes da missão de Paulo e Barnabé, tão somente falou a eles, junto à igreja que se reunia ali, chamando-os para o campo missionário. E eles, entendendo a direção de Deus e o chamado de Deus, nós não temos nem, inclusive, os detalhes das palavras ou de como sucedeu aquilo ali na igreja, mas sabemos o que aconteceu na igreja, que foi a direção do Espírito Santo e que eles, depois desta palavra, jejuaram e oraram e logo depois despediram os 2 para o campo missionário. E é na sua jornada ao campo missionário que nós vamos ter este tesouro que é Atos dos Apóstolos, que nos faz reconhecer como um missionário que saiu pela fé, e este é o ponto deste subtópico, que saiu pela fé sem saber o próximo passo, como ele ia encontrando a direção de Deus, descobrindo a direção de Deus e fazendo a obra que Deus estava lhe chamando. Então, a missão é bonito, é algo que nós convivemos com ela nos nossos dias ainda pela graça de Deus, espero que sempre convivamos com ela, mas a decisão de deixar a sua igreja local, a sua família para um campo missionário, nós entendemos bem mais perto de nós o que significa e como é um passo de fé. Então, o chamado de Abraão foi um chamado de fé. Segundo, foi um chamado de obediência. Versículo 4 e 5 ainda do capítulo 12 de Gênesis diz, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. O que eu quero chamar a atenção aí é a obediência imediata de Abraão. Ele ouviu o chamado de Deus e não começou a estar. Mas quando? Será que dá para juntar mais um pouquinho aqui para a gente ir tranquilo financeiramente? Ou seja, não houve nenhum tipo de barganha em nenhum sentido, seja financeiro, seja de tempo, seja sentimental, e você pode só imaginar, assim como nós fizemos o paralelo com Paulo, a ida missionária, o que significa emocionalmente alguém deixar tudo que ele conhece para um chamado tão de fé como foi o caso dele. Atos capítulo 13, versículo 3 a 5, dando continuidade também à obediência de Paulo e Barnabé. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. O que nós chamamos a atenção aí é a obediência imediata. Naquele mesmo culto ou naquele contexto ali quase imediato, nós não temos os detalhes, mas suficiente para saber que não demorou tempo. Também não se tomou, nem se usou tempo para barganhar com Deus para nada. Pelo contrário, aceitou-se pela fé o desafio e partiram. A igreja, da sua parte, despediu-os e eles estavam prontos para cumprir o chamado do Senhor e logo foram viajar e logo chegando de viagem foram ao lugar onde encontrariam pessoas para ouvirem a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, neste primeiro tópico, um chamado de bênção. Então, o chamado de Abraão foi de fé, foi de obediência, mas também de bênção. A bênção está no versículo 2 e 3 do capítulo 12 e diz o seguinte: E far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção é tão grande pelo fato de colocar nela todas as famílias da terra, que com certeza Abrão não entendeu em todos os dias que ele viveu nesta terra. Em verdade, até que o evangelho foi aberto para o mundo gentílico, no contexto do Novo Testamento, nem nós verdadeiramente entendíamos a profundidade desta bênção em sua totalidade. Mas agora sim nós já entendemos. Mas o fato é que, junto com uma chamada para Abraão, uma chamada de fé, veio uma palavra de bênção da parte de Deus. Ou seja, o propósito de Deus para Abraão, ao chamá-lo, ao desafiá-lo, a obedecer a ele, um Deus que chamava-o para sair do contexto das coisas naturais, para crer na chamada, na vocação, no caminho, na história que Deus estava preparando para ele. Deus disse: se você vem, eu vou te abençoar. Eu vou estar com você. Eu vou fazer de você uma nação. Ou seja, o propósito que eu tenho para você é gerar filhos que gerem um povo. Isso é muito grande, principalmente para o contexto da época que se vivia. Além de abençoar quem te abençoar, amaldiçoar a quem te amaldiçoar, parece-me palavras que dizem: Deus estará contigo em todas as coisas, para proteção e para bênção. Sendo assim, Abraão tinha as duas coisas. Um chamado de fé, que ele não via nada, não sabia do próximo passo, teria que confiar plenamente neste Deus que acaba de se revelar para ele. Um chamado que exigia obediência e obediência total, mas que estava vinculado com a bênção de Deus. Deus deu a palavra que o abençoaria. Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, se você se lembra, no capítulo 9 de Atos, foi quando Saulo, naquela época, indo para Damasco, encontrou-se com Jesus. Aí, com aquela visão e ouvindo a voz de Cristo, ele perdeu a sua visão e foi para Damasco, foi levado, porque não conseguia enxergar, e Ananias recebeu de Deus essa revelação acerca de que ele deveria ir encontrar Paulo, orar por ele para recobrar a vista. E como resposta ao Senhor, ele disse: olha, Senhor, mas Paulo, eu não sei se o senhor sabe bem. Ele veio aqui para acabar com tudo, todo mundo pode prender e etc. E a resposta de Deus foi essa que nós acabamos de ler. Paulo agora, aleluia, não era mais um perseguidor. Era um vaso escolhido por Deus para levar o evangelho. E ele seria usado numa dimensão também muito especial. Levar o evangelho aos gentios, que para judeus isto era extremamente novo e extremamente desafiante. Ele chegaria a levar o evangelho a reis. Somente um certo tipo de pessoa pode ter a oportunidade de falar o que quer por um tempo com reis. E de todos os filhos de Israel. Portanto, ele seria usado também para evangelizar a sua própria nação. Então, o chamado de Paulo foi um chamado de fé, de obediência, mas também um chamado de bênção. Não para ele, não com o foco nele. Veja que Abraão, o foco parecia ser nele, mas quando nós olhamos entre linhas, nós vemos que a bênção que partia dele seria para uma nação, para um povo, e no fim Deus ainda abre uma janela para dizer: em verdade, todas as famílias da terra serão abençoadas por causa deste pacto com você, Abraão. Aleluia! Da mesma maneira, Paulo. Apesar de ser fé e obediência da parte dele, o lucro, no melhor sentido, a bênção não seria recebida diretamente ou só para ele ou na sua pessoa. Ele foi um homem abençoado. Mas quando nós olhamos para a realidade dessa bênção na pessoa de Paulo, nós entendemos bem que esta bênção, por um lado espiritual, custou um preço físico muito grande, que eu me pergunto, quantos de nós estamos dispostos a viver?
No entanto, a bênção estava aí. Aleluia! Deus já dizia a Ananias, este homem vai ser usado para que o evangelho seja ouvido e recebido nestes lugares. Segundo lugar, ou segundo tópico do nosso estudo, a obediência de Abraão. Ele creu perfeitamente, ele partiu imediatamente e ele deixou parcialmente. Ele creu perfeitamente, diz o texto de Tiago 2:23, o seguinte: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então este texto não está lá na história de Abraão, mas está naquilo que pessoas de gerações em gerações depois, conhecendo já outras revelações das Escrituras, ou seja, daquilo que Deus fez entender, há um reconhecimento agora de Tiago, que já é parte da igreja, que o que marcou em Abraão para Deus foi a sua fé. Ele creu perfeitamente, foi esta fé que o justificou diante de Deus. E, como diz o texto aí, ele foi chamado amigo de Deus. Então, foi alguém confiável para Deus, e esta confiança foi ancorada na fé de Abraão, porque ele creu neste Deus, vamos dizer em nossas palavras de hoje, cegamente. Então ele foi perfeitamente fiel ao nosso Deus. Mateus capítulo 14, versículo 29, eu ainda deixo para você neste tópico, que diz, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então este é um outro exemplo prático de fé em ação, de crer perfeitamente. Você se lembra daquele traslado de barco, quando Jesus aparece no meio do traslado, andando sobre as águas, e Pedro questiona se é ele, e diz, se és tu, Senhor, então faz-me ter contigo. Uma palavra um pouco louca, mas ao mesmo tempo um desafio que permitiu esta realidade que nós vamos poder viver. Algumas vezes nós, como Pedro, somos tomados por desejos loucos. Quem, em dias como hoje, deseja ir ao campo missionário, está literalmente tendo um desejo louco. Porque a igreja, como instituição, está se apartando disso, e se já na nossa história nós já tivemos poucos recursos veiculados para as missões, pouco coração comparado com o que deveria ser, muito menos na realidade de hoje, pelo menos na maioria das igrejas. Então é uma loucura, mas algumas vezes Deus tem algo conosco e nós nos agarramos dessa loucura e fazemos compromisso com Deus, ou falamos para alguém, para o nosso pastor do nosso chamado, seja qual for a expressão. Algumas vezes coisas como essa que Pedro falou acontecem com a gente, loucuras ao homem, mas que nós entendemos depois que Deus estava nesse assunto. E aí quando ele fala isso para Jesus, Jesus prontamente diz, vem. E agora é que entrou o momento de crer perfeitamente. Quando você entendeu que aquele seu pedido não foi uma loucura, mas que era projeto, e que o outro lado, chamado Deus, aleluia, disse, pois então venha, aleluia, a palavra que disse, tome o passo, faça isso, saia do meio da tua parentela, vá para este caminho, deixe aquilo, qualquer que seja este chamado, chegou a hora, porque a palavra de Deus veio segura, certa, concisa e direta, vem. E agora, o que fazer? Muito fácil foi a emoção. Muito fácil foi colocar para fora essa emoção. Mas quando a palavra de Deus disse vem, agora chegou um momento difícil. A execução daquilo que nós temos diante de nós. Mas Pedro creu perfeitamente. Desceu o pezinho sobre a água e andou sobre as águas. Ainda que a palavra diz que daqui a um tempinho ele sentiu o vento, né? E temeu em seu coração. O resto da história nós conhecemos. Mas neste momento, Pedro creu perfeitamente e foi um testemunho que ele com certeza jamais esqueceu. E nós, que lemos essa história, também não esquecemos. Abraão partiu imediatamente. Gênesis capítulo 12 e versículo 4. Diz, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então diz aí que assim como o Senhor lhe tinha dito, ele saiu imediatamente. Então essa foi a resposta, como nós já dissemos aqui, ele não barganhou. Jeremias capítulo 1, versículo 7 a 9, nós vamos dar um outro exemplo, apesar de não ser do Novo Testamento, mas eu creio que é muito prático para nós. Isaías 1, 7 a 9 diz, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Versículo 8. Não temas diante deles,
porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias, ao contrário de Abraão, pelo menos naquilo que a Bíblia nos traz como história, ele barganhou um pouco mais. Não para ter qualquer ganho, pelo contrário. Mas o medo, a sua posição, a sua idade, a sua realidade fez ele questionar a Deus. E Jeremias então traz para mim um exemplo mais próximo daquilo que eu faria e que, para ser bem honesta com você, eu tenho feito. Deus e aqueles que estão ao meu redor sabem que muitas vezes, entendendo o projeto de Deus na minha vida, nós questionamos. Eu me pergunto, será que é isto mesmo? Será que eu entendi certo? Será que é isto mesmo que eu tenho que fazer? Porque quando nós entendemos um desafio maior do que as nossas forças, maior do que as nossas possibilidades, naturalmente nós questionamos. E foi isso que Jeremias fez. Mas Deus, para ele, trouxe uma palavra muito direta, dizendo: não te pares, não deixe de obedecer, não pares o seu coração e o seu caminhar por este pensamento, por essa dúvida. Eu vou cuidar de você. Eu estarei com você. E no final ainda diz: eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Ou seja, um chamado muito forte para Jeremias, e ele partiu imediatamente. Jeremias capítulo 2 e versículo 4. Ele já estava, veja, no capítulo 1, Deus falou com ele, no capítulo 2, 4, ele já está diante da nação dizendo: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Então eu coloquei só este versículozinho aí, para nós entendermos que ele já estava na frente daqueles para quem ele tinha que proclamar a palavra de Deus. As palavras não eram fáceis, não eram dóceis, não eram de bênção. E uma coisa é ser um profeta da bênção. É impressionante ver na internet como a multidão flui para os profetas da bênção. Mas este não era um profeta da bênção, ele era um profeta de Deus. E as multidões não fluíam para ele, pelo contrário. Havia perseguição desde o rei até, em verdade, toda a nação. Mas eu e você olhamos para a Bíblia Sagrada e sabemos: Jeremias ouvia de Deus. Jeremias era usado como boca para Deus, conforme a palavra que Deus acabara de dar para ele. E nada da palavra que ele falou caiu por terra. E o povo continuou no seu caminho de obstinação e desobediência. E o fim foi aquilo que muitas vezes ele disse que seria o fim: o cativeiro. Agora eu pergunto: que profeta nós queremos? O profeta de Deus ou o profeta da bênção? É uma pergunta, como eu disse, muito prática. Veja que essas lições que tratam contextos assim, de vidas de pessoas, e entendendo, né, dessa maneira, nos ajudam a questionar determinadas coisas. Temos que começar de nós mesmos, em nome de Jesus, a decidir diante de Deus quem nós queremos ouvir. A decidir que quando nós ouvimos um profeta de Deus e não da bênção, que nós temos que dar ouvido à voz de Deus. E se nós temos dúvida, em dias de hoje, mais fácil ainda. Mas naquele tempo também. Se nós temos dúvida, nós temos que procurar saber se a palavra do profeta está de acordo com a revelação do próprio Deus que nós temos. E na época, Israel tinha a revelação do próprio Deus, que era a lei. E o que Jeremias falava era exatamente isso: um chamado para o povo de volta à obediência à lei de Deus. Terceiro lugar, ele deixou parcialmente. Abrão deixou como Deus disse, mas uma coisinha, o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, nos chama a atenção que ele não deixou toda a sua parentela. Ele trouxe consigo o seu sobrinho, Ló, e é isso que nós vamos ler aqui. Então ele obedeceu, mas ele deixou uma besteirinha passar. Por isso nós usamos a palavra parcialmente. Diz o texto no versículo 5 do capítulo 12: e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então nós vemos que o chamado de Deus foi muito específico, de sair da parentela e da casa de seu pai. A questão dos empregados era natural da época, que isso era
é como que fosse parte da família direta ou parte dos seus bens, melhor dizendo assim. Então não há um entendimento contrário a isso. Mas a sua parentela, Deus tinha mandado que fosse. O porquê, irmãos? Alguns mandamentos de Deus, alguns chamados de Deus para nós não entendemos no momento. Mas nós aprendemos por lições como essas, que Deus espera de nós uma obediência perfeita. Por mais que nós possamos dar desculpa a Deus, eu quero que nós entendamos o Deus da Bíblia. Nós não temos que aceitar, aceita quem quer, mas Deus, pela palavra sua, ele se faz conhecer. E eu quero lembrar a mim e a você a expectativa de Deus. A expectativa de Deus é obediência total. Esta chamada é uma chamada condicional, esta bênção é condicional, ou seja, Deus falou que daria tal bênção sobre Abraão, mas vinculada, a condição é que ele aceitasse, andasse pela fé no caminho que Deus propôs. E Abraão o fez. Infelizmente, o pequeno detalhe que foi quase tão pequeno causou certo problema no futuro, e é isso que acontece quando nós não obedecemos plenamente. Pode, em alguns casos, nós temos vários casos na Bíblia disso, alguns casos podem arruinar a chamada, alguns casos tornam mais difícil, alguns casos trazem dor para nós, mas o ideal seria que nós pudéssemos deixar, no caso, ele disse, deixa a família, deixa a parentela e a casa do seu pai, que nós pudéssemos deixar perfeitamente e não parcialmente, como aconteceu com Abraão. Veja um outro exemplo que eu deixo para você, 1 Samuel capítulo 15. Eu vou ler o versículo 9 e depois vou ler do 19 ao 22. E diz o seguinte nessa história. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 19. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Então o que nós vemos aí é uma lição para nós, no mesmo tema. A ordem de Deus que se deu a Saul foi, vá aos amalequitas e desta feita destrua tudo. Não deixe ninguém viver, nem animais, nem gente. E o que nós vemos aí é que ele deixou, e ele perdoou as coisas melhores. E quando Samuel veio ao encontro de Saul, Saul com a cara mais limpa disse, obedeci. E Samuel perguntou, e esse barulho de ovelhas que eu estou escutando? Ai, não, eu obedeci, mas é que... E nós ouvimos a explicação aí no texto lido. É que o povo, quando viu, quis pegar, mas para oferecer ao Senhor. E eu matei todo mundo, só não matei Amaleque, imagina. O justo, o rei. Essa desobediência de Saul causou-lhe perder o reino e o favor de Deus sobre a sua vida. E uma realidade espiritual terrível que ele viveu mais e mais na sua vida a partir deste momento. Ora, mas ao ele colocar uma mentira, porque ele foi atrás do despojo não só para oferecer ao Senhor, foi uma desculpa. E isso é muito comum com a nossa vida. Nós queremos alguma coisa, temos olhos grandes para alguma coisa, mas ao entendermos que talvez este não seja o caminho perfeito de Deus, até talvez ao sabermos da parte de Deus que aquele não é, nós, pela nossa natureza humana e pecadora, mesmo crentes, aliás, os crentes, porque os outros não estão nem aí, nós crentes, começamos a dar vazão a desculpas e trazemos essas desculpas diante de Deus. E essa desculpa muitas vezes até usam o nome de Deus. Ai, é para a glória de Deus, eu vou enricar para a glória de Deus. Eu vou para isso, mas é para que Deus seja honrado lá.
e etc, e etc, etc. A resposta de Deus por boca de Samuel foi essa. O que Deus quer? O que dá prazer? O que agrada verdadeiramente a Deus? São estes holocaustos? É esse dinheiro que você vai ganhar? É essa realidade que você vai fazer? Isso que você está colocando aí? Ou é a obediência? E a resposta é certa e segura para nós. Sem dúvida alguma, Deus diz, o melhor é obedecer, o melhor é atender. Então, a obediência perfeita, o deixar totalmente aquilo que Deus desprezou, é aquilo que Deus espera de nós. Quando nós não fazemos, deixamos parcialmente, veja que a Bíblia nos ensina que há consequências e consequências graves. Terceiro tópico, os desafios de Abraão. Então nós já falamos do chamado de Abraão, fé, obediência e bênção. Já falamos da obediência de Abraão, que ele creu perfeitamente, que ele partiu imediatamente, mas deixou parcialmente. E os desafios de Abraão no terceiro tópico falam que ele teve uma parada, que foi Harã, para ali aprender o tempo de Deus, ou esperar no tempo de Deus. Ele teve um desvio, que foi o Egito, e ali ele reconheceu a provisão de Deus. E ele teve uma falha, que foi uma mentira, onde ele conheceu a graça de Deus. A sua parada, Harã, foi o tempo de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 31, e eu quero já lembrar a você que 11:31 está antes do 12:1, que é o primeiro versículo seguinte, e o 12:1 a 3 é a chamada que nós já lemos, temos lido. Então, o último versículo do capítulo anterior diz o seguinte: E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Então você veja que houve uma parada entre Ur dos Caldeus, que é a terra original de Abrão, até Canaã, que é a terra da promessa dada a Abrão, que houve uma parada em Harã. E este é o lugar que o nosso comentarista nos faz entender que há propósitos de Deus para estas paradas, para estes tempos que parece que não são frutíferos. Tempos que estão dentro da obediência, mas que nós, às vezes, olhamos para ele e dizemos, eu estou perdendo o tempo aqui. O que aconteceu? Os dias estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando, e a bênção, Senhor, faz-nos questionar, e a bênção, Senhor, e a promessa, Senhor, e os desafios que eu deveria enfrentar em teu nome. Então, Harã é uma parada como esta, não uma parada curta de dias, mas de anos, mas que nos traz ensino e dependência do tempo de Deus. Nós vemos isso no caminhar do povo no Egito, que a partir daquela coluna, que ao parar, o tabernáculo parava e, portanto, toda a nação parava. Ao se levantar e caminhar, era Deus dizendo a hora e o tempo para todas as coisas. Numa semelhança, Deus tem tempo para cada estágio da nossa vida. Capítulo 12, versículo 4 e 5 de Gênesis. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. Essa era a idade quando ele saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, este processo, mais uma vez, revisando, ele saiu de Ur dos Caldeus para Canaã, mas houve uma parada em Harã, aonde alguns anos se passaram, inclusive ele perdeu seu pai ali, mas essa segunda etapa foi no tempo de Deus, e Harã é para nós esta sombra, esta figura de um lugar, de um tempo, onde nós ainda não vemos a promessa, aonde parece que nós estamos perdendo tempo, mas estamos ainda dentro do tempo do Senhor e da direção de Deus. Até porque haviam alguns ajustes, ou seja, todo o ajustar de Deus, o agir de Deus que nós, às vezes, conhecemos e reconhecemos, e às vezes não reconhecemos, mas temos que confiar no tempo de Deus para todas as coisas. Capítulo 7 de Atos, agora, versículo 2 a 4 diz: E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, lembra-se lá, Ur dos Caldeus, e habitou em Harã.
E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em que habitais agora. Então veja que a menção agora histórica daquilo que nós lemos de uma maneira no Gênesis está já apurada com a linguagem para nós entendermos o que aconteceu. Ali em Gênesis era uma narrativa, não é? Na vida de Abraão. Agora é alguém fazendo um resumo do que aconteceu e o povo de Israel todo conhecia esta história. Mas aí, neste trecho, nós vemos algo que é precioso para nós, que é esta linha de tempo e de espaço que nós não entendemos tão bem ao lermos lá. Então, a chamada de Deus foi em Ur dos Caldeus. Arã estava como um próximo passo, ou um lugar onde ele parou e ficou ali bastante tempo, até inclusive que seu pai faleceu. E veja aí um outro detalhe. A chamada era para deixar a parentela e o pai, na verdade, estava encabeçando a parentela, como nós vemos no capítulo 11, versículo 31. Mas agora, depois que seu pai falece, então chegou a hora de que ele saiu para Canaã, com ainda também uma pequena participação, que não deveria, como nós entendemos biblicamente, a pessoa de Ló. Um desvio é o segundo desafio de Abraão ao Egito, foi esse desvio, e foi por causa da provisão de Deus. Capítulo 12 e versículo 10 diz o texto: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ora, Abrão por fim sai de Arã. Já tinha saído de Ur dos Caldeus, veio Arã. No tempo certo, ele saiu de Arã e agora por fim estava indo para Canaã. Chegando nesta terra, chegou lá e não era tudo sombra e água fresca. Pelo contrário, a terra estava vivendo um período de fome, um período de miséria. E a saída disso aí foi ir ao Egito. E enquanto isso historicamente não nos toca muito, mas nós entendemos que a chamada, o lugar que ele deveria chegar era Canaã. Como pode que o lugar da bênção estava sem bênção? Como pode ser que o lugar que Deus me disse que era para eu chegar e ficar, e eu seria rei no menor sentido, ou seja, tudo daria certo ali, a bênção de Deus estaria para mim em Canaã? Como pode ser que essa terra não está bendita, não está frutificando? Pelo contrário, há fome na terra. Eu e você e Abraão podemos questionar isso. Mas eu quero perguntar para nós, que vantagem, o que ensinou ao ele ter que sair neste momento de Canaã e ter um tempo fora no Egito? E uma das palavras que eu coloquei aí é a provisão de Deus. O campo missionário, o lugar ministerial ou vocacional que Deus nos escolheu, é o de Deus para nós. A bênção que ele nos deu é a bênção dele para nós. Mas tanto Abraão, como a Paulo, como as nossas vidas, como o próprio Jesus viveu, ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele passou muitas aflições no seu grande campo missionário. Então, não esperemos uma vocação, uma missão de pétalas de rosas. E Deus muitas vezes tem propósito para a escassez. Mas na hora da escassez, nós vemos na Bíblia uma e outra vez. Nós vamos conhecer o Deus que provê. Se nós não passarmos pela escassez, nós não vamos conhecer este Deus que provê. Vamos ficar só deste evangelho, é bênção e vamos atrás da bênção, porque eu recebi a bênção, eu vou viver a bênção, eu vou proclamar a bênção. E este evangelho da bênção não é o bíblico. Porque o evangelho bíblico, que começa com a história bíblica, a exemplo de Abraão, mandou ao lugar da bênção e lá tinha fome. Então há tempo de Deus, como diz ao sábio Salomão, para todas as coisas. E Paulo até disse: eu sei viver todas essas realidades, de ter fome e de ter abundância. Porque todas essas realidades pertencem ao lugar da bênção. Será que nós entendemos agora? Este é o evangelho e a bênção bíblica. Aleluia! Porque sem a escassez eu não vou conhecer experimentalmente o Deus do milagre, o Deus do poder. Vou deixar como outro exemplo aqui. Então, vemos que ele no Egito pôde encontrar comida, ele, sua família, seus empregados, ficaram bem. Houve um desvio, o lugar era Canaã, mas aprove a Deus, por um problema, trazê-los para cá. E eles aqui foram cuidados por Deus. No tempo certo eles voltariam, porque o lugar é lá da chamada de Deus. 1 Reis 17, versículo 2 a 6.
Diz: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que bebereis do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Está aí um exemplo de um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem que era a boca de Deus para aquela nação. E quando Deus permitia um tempo de escassez, Deus permitia uma provisão, um testemunho, uma vivência de provisão com Deus tão espetacular como essa que nós ouvimos. Deus não só disse para onde ele fosse, mas ainda disse quem haveria de cuidar deles, que foi o Senhor. Ele começou cuidando, inclusive, aleluia, através de enviar aves, trazendo comida para o profeta. Assim que, como Deus vai fazer, muda. Aleluia. Eu tenho experiências na minha vida, conheço outros crentes que cada um tem as suas experiências. De tempos de escassez, de ver a provisão do Senhor milagrosamente. Quantos testemunhos! Mas nós não conheceríamos o Deus que provê milagrosamente se nós não tivéssemos vivido este tormento tão grande, porque só alguém que passa por escassez sabe o que é viver literalmente pela fé a cada dia, esperando na provisão do Senhor. No entanto, a este profeta a provisão chegou pelos corvos e a nós estamos aqui de pé. Aleluia! Para a glória do nome de Deus. Uma falha houve neste processo de Abraão, neste desafio, e foi uma mentira. E através desta falha, ele conheceu algo da parte de Deus, que historicamente é diferente dos deuses pagãos. E é a graça de Deus. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 11 a 13, diz o texto: E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Então, Abraão ficou com medo de que matariam ele para ficar com a sua mulher. Num país pagão, isso talvez era algo natural, e ele ficou amedrontado. Então, o seu medo é algo que nós reconhecemos por natural. Mas foi outra vez uma oportunidade de conhecer o seu Deus. Eu quero que nós entendamos que Deus para Abraão não era como Deus para nós, porque hoje nós temos esta revelação para conhecer Deus. O que há de ser conhecido de Deus está feito, revelado neste livro, e só não conhecemos se não quisermos. Mas Abraão não tinha esta mesma vivência. Era uma vivência nova, relativamente nova, com este Deus que lhe falava. Ele vinha de uma realidade pagã antes ali em Ur dos Caldeus, e agora ele estava conhecendo este Deus. E dentro deste contexto ele agiu naturalmente, como nós dissemos. Na hora do medo a gente faz qualquer coisa para viver, para não perder o pescoço. Não é? Entendendo, inclusive, que Deus tem uma bênção para mim, eu tenho que viver, e a gente tem que ajudar a Deus. E às vezes, não ajudar a Deus, a nossa entrada é essa, é uma mentirinha, não vai fazer mal. No entanto, Deus não precisa, é uma das coisas que nós falamos na aula comentada, Deus não precisa da nossa mentira. Mas, vendo algumas vezes a realidade de outros deuses, os deuses são furiosos acerca de determinadas coisas. Mas o nosso Deus, não, ele foi paciente e ensinou Abraão acerca disso. Ou seja, o que aconteceu é que a mulher foi tomada por Faraó, ou seja, aquilo que ele pensava que ia acontecer, que iam gostar dela, achar ela bonita e levar, aconteceu, mas ninguém matou ele porque era supostamente o irmão e não o marido. Mas Deus fez algo mau entrar dentro da casa do rei, e de forma que eles se conversaram e descobriram qual o problema. O problema era que ela era mulher. Então, logo veio a palavra para ele. Diz, olha, nós descobrimos por que você mentiu para nós. Então, Deus ali mostrou que ele fez revelar a verdade. Ele agiu. Quem botou aquela praga na casa de Faraó, naquela realidade, foi Deus quem fez. Então, Deus agiu para que a mentira, porque Abraão era dele, estava conhecendo. Ou seja, Deus faz todas as coisas para nós conhecermos, que haja este relacionamento com Deus. Mas ele não foi um Deus iracundo que, porque ele mentiu, sem ele entender, assim, pá, acabou o assunto. Não. Deus o ensinou que Deus não precisa. A mentira foi exposta e ele saiu
bem, porque Deus proveu, ou seja, a graça de Deus foi estendida para Abraão, de maneira que ele entendeu que fez errado, de que ele encontrou de volta relacionamento com Deus e inclusive a bênção de Deus sobre a sua vida. Lucas capítulo 22, versículos 57 a 62 diz o seguinte: porém ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes, que o galo cantasse, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Todos nós conhecemos esta falha grande de Pedro. Ele negou ao Senhor Jesus. Mesmo que Jesus tinha dito, ele jurou de pé junto, eu não vou negar o Senhor. E muitas vezes esta é a nossa expectativa, é aquilo que nós prometemos a Deus. E prometemos de coração, e Pedro prometeu de coração. Pedro não fingiu fidelidade, pelo contrário. Para ele estava seguro que jamais ele negaria. Mas as circunstâncias vieram e ele falhou e falhou feio. E quando cruzou os olhos com o Senhor, ele chorou amargamente. E foi sozinho, porque o Senhor agora estava sendo carregado até ser crucificado. Mas o que nós aprendemos desta história de Pedro, não coloquei os versículos aí, é que Deus estendeu a sua graça para com ele. Como? Quando Jesus apareceu ressurreto, ele mandou as mulheres informarem aos demais e disse, e a Pedro em particular. Então a menção de Pedro mostrava a graça de Deus estendida. Tempos depois, Pedro, que tinha dito vou pescar, talvez estava tudo terminado, ele imaginava que o ministério acabou, não tem nada mais que nós podemos fazer, vou pescar, outros foram com ele, mas quando ele estava pescando, Jesus aparece, chama-os, já estando ali com peixe, com pão pronto, e quando chega tem uma conversa de 1 a 1 com Pedro, perguntando, você me ama, Pedro? Ah, irmãos, olha o coração de Pedro, sim, eu te amo. E ele diz, pois bem, apacenta as minhas ovelhas. Você conhece essa conversa? Foram 3 vezes a ponto que quebrou o coração de Pedro, e ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E era verdade, sempre foi verdade. A nossa falha não invalida o nosso coração, mas nós temos que tomar cuidado com as nossas falhas. Nós temos que prezar por não falhar. Mas quando nós falhamos, eu quero que nós entendamos e conheçamos o Deus da graça. Aleluia! Ele não traiu como um apóstata. Ele não negou ao Senhor. Ele falhou por causa das realidades que estavam ao seu redor. E a graça do Senhor o alcançou outra vez. E ele teve ainda o ministério do Senhor que nós conhecemos pela Bíblia Sagrada. Sendo assim, terminamos o nosso estudo. Abraão, seu chamado, falamos do chamado, da obediência e dos desafios de Abraão. E já estamos ansiosos para ver o que a próxima lição nos tem. Se você está curioso e interessado na aula comentada, você pode assistir junto conosco aqui no nosso canal. Já está disponibilizada, mas se você quiser só o roteiro para ver algumas colocações que nós vamos fazer práticas na sala de aula, você pode acessar também na descrição deste vídeo. Deus abençoe você, professor, em nome de Jesus. Amém.